Boa tarde, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula hoje. Matemática, então. Já estou aqui na telinha, né? Bora lá. Computador. Comparação de números decimais, dando continuidade no que a gente começou a ver semana passada. Agora nós vamos comparar maior que, menor que, igual a. Nós já vimos isso nas outras apostilas, agora nós vamos fazer isso com decimais. Então, nós vemos cotidianamente, o tempo todo, especialmente no dinheiro, nós vemos os números decimais, né? Mas eles estão presentes em outros detalhes da nossa vida. Aqui tem uma tabela que eu trago comparação de valores inteiros. Então, aqui nós conseguimos decidir qual é maior e qual é menor olhando só pelos inteiros. Os decimais, ó, eles estão todos arredondados. Agora aqui, em alguns casos, a diferença será encontrada nos decimais. Exemplo 1. 124 inteiros e 4 décimos e 121 inteiros e 8 centésimos. Qual é maior? 124 inteiros é maior do que 121 inteiros, ou seja, 124 e 4 décimos é maior que 121 inteiros e 8 centésimos. Exemplo 2. 346 inteiros e 6 décimos e 346 inteiros e 34 décimos. 346 é igual a 346, então nesse caso o inteiro é igual, nós vamos ter que olhar para os decimais. 6 é maior do que 3, então aqui ó, 6 é maior do que 3, tá? Não importa se ali do lado tem o 34, o 6 décimos ele é maior, então 346 inteiros e 6 décimos é maior que 346 inteiros e 34 centésimos, beleza? Mais um exemplo. 876 inteiros, 451 milésimos e 876 inteiros e 48 centésimos. 876 é igual a 876, então os dois inteiros aqui nesse caso estão iguais. 4 é igual a 4, ó, o primeiro aqui na casa do decimal é igual. 5 é menor do que 8, ó. O 5 aqui na casa do centésimo é menor do que o 8 aqui na casa do centésimo. Então, nós chegamos à conclusão de que 876 inteiros, 451 milésimos é menor que 876 inteiros e 48 centésimos. Então, nós vimos que nós conseguimos olhar primeiro para o inteiro que for maior já vai ser um número maior, né? Então, nesse caso aqui foi 124, era maior que o 121. Nesse caso, o 346 era igual, a casinha decimal o 6 era maior do que o 3, então ficou maior aqui. Exemplo 3, aqui nós tínhamos um com milésimos e um com centésimos, mas o com milésimos ainda ficou menor que o dos centésimos, porque o 5 é menor que o 8, tá? Então, vocês vão por eliminação da vírgula para a direita, beleza? Se tem dúvida, me pergunta. Então, igual, maior que, menor que. Para comparar os números decimais, nós temos que comparar as duas partes inteiras, assim como eu falei já. Aqui no caso, nós temos o 11 maior do que o 9. Se as partes são iguais, comparam-se os números representados por algarismos decimais. Nesse caso, o 6 é menor do que o 8. Então, por isso que o 14 inteiros e 64 centésimos é menor que 14 inteiros e 83 centésimos. E se for necessário, os números apresentados pelos algarismos dos centésimos. Então, aqui o 6, ali eu não consigo mostrar direito, vou parar aqui. Então, aqui vocês vão perceber que o 23 inteiros e 56 centésimos é maior que 23 inteiros e 53 centésimos. Porque 23 é igual, os 5 décimos é igual, os 6 centésimos, ali na casa das centenas, né? Centésimos é maior do que o que está lá no 3, beleza? Que é uma conclusão do que a gente falou anteriormente. Então, quando nós acrescentamos, agora estamos falando dali na página 12, dos exemplos da página 12, tá? Quando acrescentamos ou retiramos um ou mais zeros à direita e ao final da parte decimal de um número, ele não se altera.
Oi? Como assim? Então, 0,3 é igual a 0,30, que é igual a 0,300. Ou seja, eles são equivalentes, tá? 300 milésimos é a mesma coisa que 30 centésimos, que é a mesma coisa que 3 décimos, tá? Então, se vocês encontrarem esses valores aqui assim ou assim, 0,3 décimos ou 0,300 milésimos, então, eles representam exatamente a mesma coisa. Por quê, prof? Aqui, ó, temos 3 inteiros exatamente iguais. Um dividido em 10 partes, um em 100 partes, outro em 1000 partes, tá? Ocupamos 3 partes, 30 partes e 300 partes. Observe que eles estão coloridos exatamente o mesmo tamanho. Então, por isso que eles são equivalentes. Se eu colocar 300 milésimos ou 3 décimos, pode ver que ele ocupa a mesma parte do todo, tá? Então, um valor decimal permanece com o mesmo valor quando adicionamos ou suprimimos zero à direita da vírgula. Então, aqui, ó, tem que ter o 0,3. Agora, os zeros à direita não alterariam esse valor, tá? Beleza? Lembrete, a leitura de números decimais é diferente da leitura de dinheiro. Prestar atenção ao que se pede para não confundir-se, gente. Não é 15 e 55, é 15 inteiros e 55 centésimos, tá? Tem a diferença entre dinheiro e a diferença de leitura de decimais. Na atividade 11, em cada um dos números decimais dados, há 10 espaços e cada espaço incida. O que eu quis dizer com incida? Indica. Nossa. Cada espaço indica um milésimo, tá bom? Então, ou seja, como assim? Entre 15,1 e 15,2, indica um centésimo no caso, né? Eu copiei da apostila que eu não estava assim. Vamos lá. Depois eu vou verificar e vou arrumar isso daqui se estiver errado, tá? Ou eu passo bem certinho para vocês depois. Vamos lá. Então, entre eles há 15 inteiros, 11 centésimos. 15 inteiros, 12 centésimos. 15 inteiros, 13 centésimos. Até chegar no 15,2 décimos, tá? Então, assim como nós vimos ali na régua, que entre 0 e 1 tem 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, entre 15,1 e 15,2 existem todos esses outros aqui, tá? Quando as partes inteiras forem maiores que o número maior, forem diferentes, o maior número será aquele que tiver a maior parte inteira, tá? Então, aqui nós temos a parte inteira 3, a parte inteira 1, é aquilo que eu falei antes. E quando as partes inteiras forem iguais, então nós vamos igualar os números das casas decimais com os zeros. O maior número será aquele que possuir a maior parte decimal, tá? Então, aqui traz outro exemplo para vocês, ó. Vocês poderiam colocar, se quisessem deixar com casas de centenas, assim, ó, vocês poderiam igualar, colocar um zero, porque é aquilo que eu falei, ter ou não ter o zero não faz diferença, não altera esse valor, ele vai continuar valendo exatamente a mesma coisa, tá? Então, aqui, qual é maior? O 2,8 décimos é maior que 2,8 centésimos, porque o 8 é maior do que o zero, beleza? Acredito que vocês vão conseguir fazer essas atividades agora. Se na hora que estiver fazendo surgir dúvidas, sabem que podem me mandar mensagem sempre, tá? Deixa eu confirmar aquilo dali. Enquanto isso, vocês vão anotando a frase que vocês têm que me mandar hoje. De matemática. Indica um milésimo. Estranho. Eu que anotei e fiz a anotação erradinha ali, então, tá? Mas tá certo, lá é milésimo mesmo.
Então, deixa eu voltar lá. Aqui, então... Cadê? Aqui, então, tem... Aqui... 125. Ah, tá. É porque ali tá... Ali na apostila de vocês tá falando em milésimo porque tá assim, ó. Tá? Já falei mais do que eu devia. Ali tá 15,11. 15,2, tá? Aí... Aí, então, aqui tem 1, 2... Gente do céu. Tá. Me manda mensagem que eu explico isso pra vocês, tá bom? Tá. Eu vou acabar confundindo a mente de vocês. Já falei, já nem devia ter mexido aí. I'm sorry, tá? Serão sempre 3 casinhas decimais ali, beleza? Então, por exemplo, ali entre 120, o inteiro 21 centésimos e o inteiro 22 centésimos, vai ter um inteiro 211 milésimos, tá? Isso, 211 milésimos. Um inteiro, 212 milésimos. Isso, me expliquei agora, tá? Um inteiro, 212 milésimos. Ali, entre um inteiro, 22 centésimos, tem um inteiro, 221 milésimos, tá? É isso que quis dizer. Beleza, expliquei agora. Ufa, consegui explicar para vocês. Agora vamos para geografia aqui. Tá? Mas se ainda não entendeu, me manda mensagem. Expansão e conexão entre as cidades, geografia agora. Então, o conceito de hierarquia urbana diz respeito às organizações das cidades e o grau de dependência entre as mesmas. Assim, uma cidade grande representa um polo econômico que inclui prestação de serviços às cidades médias e pequenas. Como assim? O que é hierarquia urbana? O que é uma hierarquia urbana? A rede urbana, por sua vez, é formada por cidades ou aglomerados interligados por um sistema de transportes, mercadorias, informações, fluxos populacionais, etc. Para compor o referencial teórico-metodológico, o IBGE então desenvolveu a divisão urbano-regional. Ele é um estudo que indica o avanço da urbanização em áreas com potencial de articulação entre cidades de diferentes escalas e graus de influência. Tá? Então, como assim? A rede urbana é o quê? É formada por cidades ou aglomerados. Como assim? Temos uma cidade grande que produz tudo. Tem indústria, tem uma rede de internet, produz muitas coisas num ambiente só. E a partir de transportes e de mercadorias e o fluxo de pessoas que vai e vem, acontece essa troca de que o que é produzido aqui chega lá e o que é produzido lá chega aqui, tá? Esse também tem esse conceito da hierarquia urbana, tá? Que é essa organização das cidades, o grau de dependência entre elas. Ou seja, o quanto a cidade grande depende da cidade pequena, o quanto a cidade pequena depende da cidade grande, tá? Tem coisas que só podem ser produzidas numa cidade menor, tem coisas que conseguem ser produzidas mais baratas numa cidade maior, tá? Então, é isso que nós vamos ver nesse momento. O que o IBGE fez? Essa divisão urbano-regional. Eles estudam isso, o quanto está crescendo a cidade, o quanto aquela cidade está influenciando no desenvolvimento das outras cidades. Aqui eu trouxe, então, como se fosse um gráfico para vocês verem, tá? Esse é o modelo industrial clássico e esse é o modelo informacional atual, tá? Então, esse é o que nós usamos hoje em dia. Nós temos uma metrópole nacional, que é o país, que é o que o país produz, tá? Ele fornece para todas elas, tanto para a regional, quanto para o centro regional, quanto para a cidade local, quanto para a vila. A metrópole regional produz e ela encaminha para centros regionais e para cidades locais, tá?
Aqui nós temos também o centro regional produzindo, encaminhando para a cidade local e a vila, tá? A vila, ela encaminha para eles. O que que cada um produz, prof? Desde, assim, aqui na... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui. Eles produzem eletrodomésticos, produzem coisas grandes. Eletrodomésticos, carros, coisas grandes e caras de ser produzidas. Então, as metrópoles regionais e as metrópoles nacionais, elas conseguem produzir isso de forma mais barata e encaminhar para os outros lugares. Já, por exemplo, nas cidades locais e as vilas, conseguem produzir leite de forma mais barata, conseguem produzir queijo, conseguem produzir frutas, verduras, legumes e encaminhar para centros regionais, para as metrópoles regionais, que é mais barato do que eles produzirem, tá? Então, há essa troca. Observando, então, o exemplo da urbanização de Manaus, lá da apostila de vocês, nós concluímos que, como as demais cidades, foi ocorrendo esse processo aos poucos, com o pico em meados do século XX, ou seja, em meados do século XX, houve esse crescimento acelerado das cidades, como nós vimos no outro vídeo. Então, quando as indústrias modernas, que produzem aço, carros, aparelhos eletrodomésticos e outras mercadorias nesse nível, foi que impulsionou o crescimento das cidades brasileiras. Então, em meados do século XX, quando chegaram essas indústrias aqui, as pessoas que estavam no interior viram que tinham uma chance maior de crescimento, de ganhar dinheiro, que é o que todo mundo quer, né? Então, eu não conheço ninguém que não gosta de dinheiro. Então, essas pessoas vieram para as capitais para conseguir ganhar um pouco mais. Então, foi onde houve a aceleração urbana. Então, em cada região, a urbanização aconteceu de forma mais acelerada ou reduzida. Em cada região, sul, centro-oeste, norte, nordeste, então, essas regiões, tá? Algumas aconteceu mais rápido, outras mais devagar. Aqui, então, nós temos o mesmo gráfico da apostila de vocês, só que ali eu não consegui encontrar um outro, e eu percebi que tem algumas informações que estavam meio se cruzando ali, talvez os risquinhos vocês se confundissem um pouco. Aqui tem exatamente o mesmo gráfico que tem na apostila de vocês, tá? São as mesmas informações, só que o gráfico está desenhado de outra forma, tá? É o mesmo gráfico desenhado de outra forma, tá bom? Não quero falar muito tempo, porque eu quero que vocês assistam o vídeo inteiro. Já me embananei lá em matemática. Vamos lá. Então, aqui nós podemos observar que em 1940, a expansão foi calma, devagar. Em 1970, lá, a região sudoeste deu um boom, que é ali onde é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, que houve encheu, tá? Meados do século XX ali, né? 1991, todas as cidades, vocês podem ver que já houve esse crescimento gigantesco, sendo a região centro-oeste e a região sudeste as que mais cresceram, tá? A região sul também quase lá. 2000, região centro-oeste e região sudeste estão lá em cima de novo, e a região sul ali também com avanços. Em 2010, essas três regiões também que continuaram crescendo, tá? Então, aqui é a taxa de... eu esqueci que vocês não viram mexendo. Aqui é a taxa de cada 100 habitantes, tá? Como tá, é o mesmo gráfico, é a mesma informação do gráfico lá da apostila. Então, vocês vão ver o gráfico da apostila, as informações que tem lá, é o gráfico que tá aqui, tá? Então, vocês podem perceber que em algumas regiões, o crescimento, ele não parou de crescer nunca. Por isso que São Paulo é uma cidade, meu Deus, ocupa... aquilo lá é sobrenatural, de tanta gente que mora lá, né? Então, podem reparar que é muita gente migrando para um lugar só. Ó, pode ver que é a região que mais cresceu de 1940 até hoje, né? Então, vocês vão fazer as atividades, páginas 4 e 5, vão me encaminhar. E aí, vão me mandar a frase também. Beleza? Certo? Eu vou passar mais uma matéria para vocês, depois eu te explico por quê. Bem rapidinho, bem rapidinho, bem rapidinho, bem rapidinho, bem rapidinho. Gente, se for dúvida em matemática, não deixe de me mandar mensagem, pelo amor de Deus, que eu me embananei ali. Mas eu acho que vocês vão entender. Apresentar. Artes. Arte coziwa. Vocês vão pegar a apostila de artes e vão fazer essa atividade dessa página. Então, essa arte aqui é o quê? É uma arte dos índios Guayapi,
que vivem no Amapá. Eles estão, essa tribo, essa obra deles foi declarada como obra-prima e patrimônio oral e imaterial da humanidade. Olha só quanto é importante isso. Então, por isso nós vamos estudar com muito carinho. Eles representam essas pinturas nos corpos deles. Eles representam animais, eles representam objetos e eles usam 21 gráficos diferentes, chamado Ziwa, que é por isso que tem esse nome, a arte. Então, os padrões gráficos são codificados para refletir a visão de um mundo desse povo, sua mitologia e suas crenças religiosas. Os padrões eles são enquadrados por linhas paralelas e representam cobras, peixes, rãs, borboletas e outros animais. Pode ver na pele deles aqui, então, essas linhas, né? Olha, tem até um peixe pendurado aqui na coisinha que ele tá assoprando, na flautinha dele. Pontilhado, então, por exemplo, eles desenhariam um conjunto de peixinhos, linhas paralelas, eles desenhariam espinhas ou ossos, e linhas quebradas, eles poderiam desenhar cobras. Então, tudo isso tem na apostila de vocês, beleza? Aqui eu trouxe uma obra de arte deles, para vocês observarem. E aí, vocês vão fazer as atividades. O que eu ia falar para vocês? Tem lá no material de apoio uma coisa para vocês observarem também. Não precisa fazer tipo hoje para me entregar amanhã, isso daqui eu vou entender, tá? Porque matemática tava puxadinho, beleza? Mas até sexta-feira dá tempo de fazer, tá? Quero criatividade. Vocês me mandem também essa frase. Então, hoje são 3 frases que tem que me encaminhar, tá? De noite, então, nós nos veremos para fazer a nossa festa do pijama. Beijos, até depois. Tchau, tchau.